Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui nesta sexta-feira, véspera de um grande jogo. Vai começar a semifinal do Campeonato Estadual amanhã. Então já chega deixando o seu like, comenta, compartilha a tua expectativa para esse primeiro jogo. Estádio Newton Santos, 5h45 da tarde com 3 reforços. Vamos falar sobre eles aqui. 2 já foram apresentados, falaram ontem aqui no nosso canal ao vivo. O terceiro já chegou. Enfim, vamos falar sobre o presidente Pedrinho. Você sabia, vou começar logo com essa notícia, que o presidente Pedrinho teve que colocar os seus bens à disposição da Justiça caso haja uma penhora na recuperação judicial. Como é que pode haver uma penhora, Azevedo? Em caso de gestão temerária, fraude, corrupção, os bens do presidente foram colocados como garantia. Você colocaria os bens da sua família como garantia do Vasco da Gama em caso de uma gestão temerária, corrupção, fraude? Você colocaria? Quantos políticos do Vasco fizeram isso até hoje? E pensa o seguinte, torcedor, não são os bens do Pedrinho, são os bens da família do Pedrinho. Você não imagina que ele tenha tido uma reunião com a família? Torcedor, por que eu estou trazendo esse tema aqui logo na nossa abertura? Para fazer você refletir, torcedor. Eu acho que é importante cada um de nós vascaínos refletir sobre o papel de cada ator na nossa cena política do Vasco. Existem aqueles que querem o bem do Vasco. Existem aqueles que querem destruir para o bem dele. E não é o Vasco, é dele político, do seu grupo político. Tem torcedor, pelo menos assim ele se denomina, que tá doido que a RJ dê errado. Tá doido que o Vasco perca amanhã. E não tá comemorando a chegada dos reforços. Sabe por quê? Porque ele não quer o bem do Vasco. É só raciocinar, torcedor. Aliás, ontem o Vasco divulgou, e eu tive lá no CT e conversando com algumas pessoas, o Vasco divulgou que já começou a fazer a sua área molhada, onde vai ter uma piscina com hidromassagem, enfim, um espaço para a recuperação dos atletas. E ontem, conversando com algumas pessoas do CT, e elas me diziam o seguinte, olha, mudou realmente aqui a administração do CT, muito melhor, muito mais humana a relação, o ambiente está ótimo para trabalhar. E quando a gente fala ambiente ótimo para trabalhar, torcedor, não necessariamente é só o vestiário, não. É o dia a dia. É o pessoal da cozinha, da segurança, da portaria, da rouparia. Pessoas que são tão importantes quanto os novos reforços. Quanto o Coutinho, quanto o Payet, quanto o Verratti. São da mesma importância. Porque essas pessoas fazem o dia a dia. E elas são invisíveis aos olhos do torcedor. Mas eu faço questão de trazer aqui as informações. Como no ano passado, o presidente Pedrinho, que levou alguns funcionários para viajar pagando do próprio bolso, para que eles se sintam incluídos. E cada vez mais estão incluídos no dia a dia do Vasco da Gama. Bom, torcedor, vamos falar sobre os reforços antes? Lembrar que tem jogo amanhã, claro, tem semifinais nesse fim de semana e tem KTO, claro, kto.bet.br. Ontem eu bati na trave na Copa do Brasil, por pouco, hein? Por pouco eu não quebrei a banca. Rapaz, eu estava apostando na zebra Ceilândia contra o Coritiba e não foi no tempo normal, foi nos pênaltis, né? Mas apostei no tempo normal. Empate do Souza com o Bragantino, deu certo. Depois nos pênaltis o Bragantino avançou. Isso é diversão. Aí brinquei lá, botei R$3. É isso. Montei a múltipla, coloquei outros jogos também. É isso, torcedor. É para brincar, para se divertir. O meu cupom está aqui no link fixado para você abrir logo a sua conta, fazer a sua aposta com responsabilidade. E já criar a sua aposta para o clássico, hein? Aposta boa para o Vascão vencer. Azevedo está levando fé que o Vasco vença esse jogo. Se tiver atitude, jogadores inspirados amanhã no Newton Santos, não tem por que não achar que possa vencer. O Flamengo vem com dificuldades para essa partida. Jogadores que não vão atuar no gramado sintético. Felipe Luiz está pensando nisso. A mudança de gramado do Vasco não foi simplesmente sai um estádio e entra o outro. Uma série de fatores, inclusive o gramado.
que o Flamengo não está acostumado e alguns jogadores não podem atuar. O Danilo está fora. Jogadores que vêm de contusão não vão jogar. E outra, jogar no Maracanã, até conversando com funcionários do Vasco ontem também no CT, ele me dizia o seguinte, cara, a gente entra no Maracanã, a gente não está na casa do Vasco. É todo envelopado de Flamengo. Diferentemente, se o Flamengo fala assim, não, vai lá, envelopa o Maracanã e depois tira. Legal. Ué, ontem a Conmebol envelopou todo o estádio Newton Santos por dentro, todo envelopado, e vai tirar tudo para amanhã no jogo do Vasco e Botafogo e Flamengo não ter nada. E não tem envelopado do Botafogo. O estádio é administrado pelo Botafogo, tá lá. Mas você não entra no vestiário e fica vendo fotos do Botafogo. Então, assim, são alguns detalhes num jogo mental que fazem a diferença. E amanhã o técnico Fábio Carille terá à disposição, né, 3 jogadores que chegaram agora. Ontem deram entrevistas o Benjamin Garré e também o Nuno Moreira, entrevista oficial, apresentado, vestiram as camisas 15 e 17, respectivamente. Os familiares estavam lá, foi muito bacana. Mostrei ao vivo aqui, se você perdeu, eu vou colocar no fim do vídeo para você clicar e assistir. Aí pode correr, porque a live demorou 1h30 mais ou menos. Pega a meia hora final, que é quando tem a entrevista do Garré primeiro, depois do Nuno Moreira. Que falaram coisas bem interessantes. Os dois já jogaram em sintético, não tem problema nenhum. Nuno Moreira e o Garré mostrando muita personalidade, falando sobre o clássico, falando da importância, das críticas que chegam e que não afetam o grupo. Gostei da postura dos dois, mas não acredito que comecem como titular. Paulinho está suspenso, vinha ficando como opção no banco. Eu acredito que a formação será Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor. Que esteja calmo, hein, João Vitor. Lucas Freitas, tem ido muito bem, Lucas Piton. Hugo Moura, Cocão, Zucarello, Coutinho, Rayan e Verratti. Essa, para mim, deve ser a formação que o Vasco vai entrar em campo amanhã, às 5h45 da tarde, no estádio Newton Santos. Mas no banco, ele vai olhar e vai ter Payet, para trocar no lugar do Coutinho, vai ter o Lloyd Augusto, angolano, que chegou, cheio de disposição, impressionando a comissão técnica e principalmente a diretoria. Benjamin Garré e também o Nuno Moreira. Opções para meio, para ataque, opções no plural que o Vasco não tem tido. Tietê é dúvida para esse jogo, com uma lesão no joelho. Se ele não jogar, joga o Cocão, né? Mas a tendência é não jogar, até porque é no sintético, né? Então o Vasco também tem que preservar os seus. Se o Flamengo vai fazer isso com os seus, o Vasco da mesma forma. Torcedor, primeiro, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. Vê aqui até o final do vídeo. Dos 3 novos reforços, quem você está levando mais fé? Escreve aqui no comentário que eu tenho certeza que você veio até o final do vídeo comigo, deixou o seu like, comentou, compartilhou e se inscreveu no canal se é novo. Seja bem-vindo. Eu estou na maior expectativa pelo Benjamin Garré. Quero ver o argentino em campo, comandando ali meio campo, ajudando muito o Coutinho. Levo muita fé no Nuno Moreira, atacante lá de campo, rabisca, vai para dentro, chapa no gol, joga pelo lado esquerdo. E o Lloyd para fazer aquela fumaça, aquele furdunço. Que os nossos reforços estejam inspirados e honrem a nossa camisa do Vasco da Gama. Sejam bem-vindos ao gigante Vasco da Gama. Um grande abraço, torcedor, e até mais tarde, meio-dia, na conta KTO. O Rei tá com medo do clássico, ele não diz não, mas no bate-papo interno eu sei que tá e com muito. Grande abraço e até mais tarde.